Amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 5. Nós vamos ler Hebreus 5, do verso 11 até Hebreus 6, o verso 3. Hebreus 5, capítulo 5, verso 11 até Hebreus 6, verso 3. Hebreus 5:11, ele vai falar o seguinte: a esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, o ensino do batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Senhor, nós oramos a Ti mais uma vez. Que o Senhor tenha liberdade para ministrar nesta noite. Que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor fale através de mim e apesar de mim, mas que não seja o Lucas falando, que seja o Senhor ministrando, porque o Senhor tem poder para transformar, para restaurar, para salvar. Só o Senhor tem poder para isso. Então nós clamamos neste momento que todo ruído de comunicação, que toda artimanha de Satanás, que tudo que venha para tirar a nossa atenção, caia por terra no poder que há no nome santo do Senhor Jesus. Essa é a minha oração, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Hebreus é tido como, digamos, a chave hermenêutica do Novo Testamento. Isso se deve ao fato que Hebreus ele vai nos apresentar não apenas o ministério terreno de Jesus, mas também o ministério celestial de Jesus. O livro de Hebreus, ele nos apresenta o sacerdócio de Cristo como nenhum outro livro vai nos apresentar. Ele mostra que Jesus é superior aos profetas, que Jesus é superior aos anjos, que Jesus é superior a Moisés, a Arão, ele é superior também a Josué. Hebreus, ele vai nos ensinar que o tabernáculo, que a arca da aliança, que o templo, que os sacrifícios que aconteceram no passado, eles não passam de uma sombra da realidade que é Cristo. Se cumpriram, concretizaram em Cristo. E Hebreus, ele vai nos apresentar isso. E para entender o tempo de Hebreus era um tempo de perseguição, era um tempo de lutas, era um tempo de provas. Os irmãos ali daquela época, eles estavam perdendo as suas propriedades, eles estavam se tornando forasteiros, peregrinos. E muitos dos irmãos que tinham abraçado o cristianismo, que
eram judeus, mas tinham abraçado o cristianismo no meio dessa perseguição, eles estavam voltando atrás e voltando ao judaísmo. Então, de certa forma, o livro de Hebreus, ele nos apresenta uma tese de que o judaísmo, de certa forma, foi um meio, foi uma via que levou a Cristo. Essa via chegou a Cristo. Mas agora que chegou a Cristo, não se pode retroceder. Porque se chegou à via principal, à estrada principal, não há mais volta. E os irmãos daquela época, eles tinham chegado a Cristo, estavam querendo retroceder e abandonar a Cristo. E então, a gente chega propriamente no nosso texto, tendo esse resumo, esse pano de fundo, esse contexto histórico, a gente chega ao nosso texto. E o autor de Hebreus, ele já vai começar falando que eu tenho muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram preguiçosos em ouvir. Outras versões vai falar que se tornaram tardios em ouvir. Os irmãos ali estavam como se entra por aqui e sai por aqui. Eles se tornaram obstinados, cabeças duras. Eles não queriam ouvir o que precisava ser dito. E é interessante que se a gente pegar uma passagem do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele vai escrever a Timóteo, em 2 Timóteo 4, ele escreve algo que, entre aspas, assim, vai mais ou menos nessa linha. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai falar que, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. De certa forma, era o que estava acontecendo também. Eles não queriam ouvir, eles taparam os ouvidos, se tornaram cabeças duras, não queremos. E é interessante que a primeira parte do versículo que eu não li vai falar a esse respeito. Tenho coisas. A que respeito? A respeito de quê? A respeito do verso anterior, que vai tratar Cristo como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ou seja, entender mais a respeito de Cristo, de Deus, dos desígnios do Senhor. E aquilo tinha se tornado difícil, complicado, porque eles taparam os ouvidos, eles não tinham o interesse. O autor de Hebreus, ele vai prosseguir a sua repreensão no verso 12, e ele vai mostrar para aquele povo que eles já deveriam ser mestre, já tinha um tempo ali decorrido para estar ensinando, para já estar mais à frente, para já ter avançado, que não era para ele estar mais ali no beabá. E se a gente pegar a palavra utilizada, estoiqueia, os princípios elementares, é o básico do básico, é como se fosse na geometria, a linha reta ao ponto, os 4 elementos da física, o ABC da gramática. Eles estavam no básico do básico quando já tinha passado um tempo. Eles não deveriam estar mais ali. E se a gente contextualizar, trazer para o dia atual, para a gente falar ali dessa forma como ele fala do leite, o Ministério da Saúde no Brasil,
ele diz que o leite deve ser exclusivo até os 6 meses de vida do bebê. Até os 2 anos, no mínimo, ele deve continuar no aleitamento materno. Dos 6 meses para frente, já tem ali a introdução alimentar, ele já começa ali numa papinha de uma maçã, outras coisinhas. Mas até os 6 meses é leite. Até 2 anos continua o leite, mas tem outros alimentos ali que são dados. Digamos assim, está naquela fase da maternagem, que é quando a criança precisa do auxílio do adulto para chegar na autonomia. Mas o povo ali, para quem a carta é direcionada, já tinha tempo para ter passado dessa fase. Já não era para estar no leitinho materno, já tinha passado. E eles continuavam no leite. Obrigado, Kelly. Eles continuavam ali da mesma forma. E não era mais tempo para aquilo. Eles já deveriam ter avançado, eles já deveriam ter prosseguido, eles já deveriam ter ido adiante. E aí ele vai prosseguir ainda no verso 13. Ele vai falar que todo aquele que se alimenta do leite é inexperiente na palavra da justiça. O cristão imaturo, ele vai continuar tropeçando na doutrina e também na ética. E esse é um dos problemas dos nossos dias. Tem muita gente, em muito lugar, seja na internet, igrejas, que tem falado um bocado de besteira, um bocado de coisa que não está firmada e alicerçada na Bíblia. E tem um bocado de crente, uau, que demais. E a gente está aplaudindo coisa que não está escrita, coisa que não está solidificada. E isso é um retrato de quando nós continuamos no leite, sendo que nós deveríamos estar no alimento sólido. O cristão imaturo, ele é um campo fértil para heresias, para ensinos estranhos, para todo tipo de teologia deturpada. Porque ele não tem base, ele não tem firmamento, não tem solidez. E o autor de Hebreus, ele está fazendo esse alerta. E o autor de Hebreus, então, ele prossegue. Ele no verso 14, ele vai falar, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Pela prática. Muitas vezes, muitos de nós gostamos de falar, não, eu já li a Bíblia, sei lá, todo ano eu leio a Bíblia, eu já li a Bíblia 30 vezes, eu já li isso e aquilo. E sim, nós temos que ler. Mas eu tenho praticado o que eu tenho lido? Eu tenho colocado em prática? Ou a minha leitura é só uma forma egocêntrica de falar que, eu faço. Isso aqui, eu leio. Muitas vezes nós achamos que o tempo por si só, o tempo de igreja, torna alguém maduro. Não torna. E cada vez mais a gente experimenta isso, que não torna. Não adianta nada eu ser ortodoxo, ter a doutrina correta, se a minha doutrina ela não encontra uma prática correta, uma ortopraxia, se elas não caminham juntas, algo está capenga.
pela prática. Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas. Então, eu preciso praticar. Eu preciso pôr em prática, no chão do dia a dia. Eu preciso, sim, ter a devoção, ter a leitura, ter esse zelo, mas eu tenho que praticar aquilo que eu tenho lido, aquilo que eu tenho estudado, porque o estudo sem prática, a teoria sem prática, não tem este proveito. E ele vai prosseguindo, que ele vai falar, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Discernir não somente o bem, mas também o mal. Quando se é criança, se é um bebê, o bebê, ele não sabe que, até ele fazer, ele não sabe que se ele meter o dedão na tomada, vai dar um choque. Ele vai aprender tomando choque, ou se algum adulto, logicamente, estiver de olho. E mesmo assim, ele toma um choque, ele pode tentar de novo, de novo, de novo. O bebê, ele não sabe que o que está no chão não pode ir até a sua boca. Precisa ter um cuidado. E para se ter esse discernimento, entra então a ortodoxia, que vai aliar a ortopraxia do anterior. É doutrina correta, é ensino teológico, é Bíblia, é estudar, é estar ali debruçado nisso, para que seja então exercitado, discernir o bem e o mal. E então, a gente chega no capítulo 6. O capítulo 6, o verso 1 e o verso 2, ele vai nos falar: por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, das obras mortas e da fé em Deus, o ensino do batismo e a imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. O autor de Hebreus, ele está fazendo ali um convite, uma repreensão, para sair apenas do leite, para sair apenas do básico, e progredir, encaminhar rumo àquilo que é perfeito, aquilo que é íntegro, aquilo que é inteiro. Vamos, então, caminhar rumo a essa direção. E aí ele vai entrar com alguns pares, ele vai falar a respeito da base de arrependimento, das obras mortas e da fé em Deus, do ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Tudo isso já se encontrava no Antigo Testamento. Já se tinha no Antigo Testamento a esse respeito, e o povo estava sendo tentado a abandonar a Cristo para voltar lá no sentido do judaísmo. E o autor, então, ele mostra, fala, isso tudo já consta no Antigo Testamento, já é citado no Antigo Testamento, mas tudo aponta e se realiza em Cristo Jesus. Então não faz sentido, vocês têm a Cristo, que é onde tudo aponta e se concretiza, mas vocês querem voltar para trás. Não faz sentido vocês darem 2 passos para frente e correr uma maratona para trás. Olhem para Cristo, vocês têm a Cristo, não voltem ao judaísmo. E no verso 3, então, terminando o nosso texto, ele vai falar: isso faremos,
se Deus permitir. Em síntese, ele está mostrando a dependência de Deus. O avanço espiritual irá acontecer, se Deus permitir. Se Deus permitir, o avanço espiritual vai acontecer. E partindo então para a finalização da mensagem desta noite, eu gostaria de trazer para vocês 4 aplicações que eu vou chamar aqui de caminhos para a maturidade. E a primeira aplicação tem alguém aqui que se converteu há 1 ano, tem 1 ano de conversão? Pode levantar a mão, sem medo, não é expondo. Tem alguém que se converteu há 1 ano? 2 anos? 3 anos? Alguém se converteu há 3? Não? Amém. Levantou um ali com atraso, mas amém. Graças a Deus, glória a Deus. O leite é para essa faixa etária. O leite é para os bebês. E aqui a gente tem que entender, aqueles que são novos nessa jornada cristã, eles precisam passar por este processo, precisam passar por esse processo de maternidade do cristão adulto, pegar na mãozinha, levar até uma certa autonomia. É necessário passar por este processo. Ninguém nasce, sai da barriga da mãe, olha para o doutor e fala: doutor, no almoço, picanha, naquele pontinho, 2 dedinhos de gordura, que eu estou com fome, quero esse almoço, hein? Ou senão já sai ali da barriga da mãe e fala: vou dar uma corridinha hoje, fiquei 9 meses aqui, estou entediado, cansado, vou dar uma corridinha. Não, o bebê, o recém-nascido, ele vai aprender a comer, ele vai aprender a falar, ele vai aprender a rolar, engatinhar, depois andar. Existe um processo, e na vida cristã também existe um processo. Então, o leite é para esses que estão começando essa jornada, que estão nos primeiros passos, que precisam desse apoio. Então, na caminhada, no caminho para a maturidade, nós passamos pelo processo. E o primeiro ponto, o leite, é para os bebês. O segundo ponto do caminho para a maturidade, o verso 11, vai falar que aquele povo ficou com preguiça de ouvir. Eles eram tardios em ouvir, eles eram cabeças duras. O segundo ponto no caminho para a maturidade, aprenda a ouvir. Meu querido irmão, minha querida irmã, para que a gente atinja a maturidade, é necessário aprender a ouvir. Tem gente que quando é repreendido, acontece alguma coisa, digamos assim, a expressão que a gente usa é afrontoso. A pessoa vai lá e conversa numa boa, está ensinando, está acolhendo, em amor. A pessoa vai falar: é mesmo? Eu não acho, não. Ou senão vai falar: já fiz pior. Não, mas fulano faz pior que eu. Não acho, não. Meus irmãos, existe um personagem no universo Marvel. Esse personagem é Bruce Banner. Bruce Banner é um doutor em física, estuda física nuclear e radiação gama, também conhecido como Incrível Hulk. Bruce Banner, quando ele fica irritado, acontece alguma coisa, ele se transforma no Hulk, vira aquele ser gigantesco, verde, e ele é capaz de destruir tudo à sua volta. Muito prazer.
Esse que vos fala, muitas vezes, é o incrível Hulk, quando escuta algo que não quer. Eu fico... Mas o incrível Hulk, quando ele volta a ser Bruce Banner, ele fica extremamente envergonhado. Ele tem vergonha do que aconteceu, de ter se transformado, de ter quebrado tudo. Muito prazer. Bruce Banner é esse que vos fala quando pensa no que foi dito. E aí vem a vergonha, da raiva de ter falado besteira. E vai lá, o Bruce Banner arrependido, pedir perdão, porque falou que não devia e depois viu que estava errado. Ouvir é necessário. Ninguém atinge a maturidade se não aprender a ouvir. Então, aprenda a ouvir. A terceira aplicação que eu gostaria de fazer é progredir, avançar é urgente. O primeiro ponto que a gente viu aqui é que a vida cristã é um processo e que o leite é necessário em uma fase. Mas o leite é necessário, como a gente viu, exclusivamente até os 6 meses e o aleitamento até os 2 anos. O problema é que a gente está com um crente de 10, 15, 20, 25, 30, 30 anos de igreja e está querendo continuar no leite. Não dá. Não dá para a gente voltar na sala Ovelhinhas de Cristo para falar da base, da base, da base, da base, da base da fé, para gente que tem 30 anos de igreja. A gente precisa avançar. A galera já passou pela sala da tia Marta já nem está dando aula para esse povo, já passou, já tem muito tempo, já chegou a hora de avançar, já chegou a hora de progredir, a gente não pode ficar nesse marasmo, nessa letargia. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, 11, ele vai falar, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Meu irmão, minha irmã, deixa de ser menino, deixa de ser menino. A gente já passou dessa fase. Pensar como menino, pensar como menina, como criança, ficou para trás, é hora de avançar. A gente precisa progredir, a gente precisa avançar. E o quarto e último ponto que eu gostaria de colocar, a quarta e última aplicação é, coloque em prática. Nós vimos no verso 14 que o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. É preciso conhecer, sim, com toda certeza. É preciso estudar, é preciso ter essa teoria, sim, com toda certeza. Mas chegou a hora de botar em prática, chegou a hora de praticar, chegou a hora de viver isso. Chegou a hora da ortodoxia encontrar com a ortopraxia, a doutrina correta, com a prática correta. Chegou a hora da gente pôr isso no chão da vida. Chegou a hora da gente parar de ser levado pelo vento, por heresia, por um bocado de besteira. Chegou a hora da gente se assemelhar aos bereanos. Os bereanos eram melhores porque eles examinavam se aquilo era daquele jeito. Chegou a hora da gente fazer, da gente examinar, da gente se deitar, da gente correr para a Escritura, para a palavra da justiça e praticar ela. Vamos avançar, vamos crescer, vamos para frente, chega de retrocesso, chega de ser menino, chega de ser criança.
Criança pode ser criança, mas adulto não pode ser criança. A gente tem que avançar. E o convite dessa noite, para nós, para mim, vamos avançar. Crentes maduros, cristãos maduros, que ouvem, que sabem ali andar para frente, que colocam em prática.